Bom dia, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso volume 2 da apostila. Hoje, segunda semana do segundo bimestre, nossa aula 4, né? Vamos entrar, então, no assunto predicado, verbo nominal, tá? Página 16 da apostila, certo? Acompanhem comigo, por favor, aqui no Relembrando, tá? A gente precisa fazer uma revisãozinha de alguns assuntos para vocês entenderem, então, o que vem a ser esse predicado verbo nominal. A gente tem o predicado nominal, o predicado verbal. Então, o que vem a ser o predicado verbo nominal, certo? Relembrando ali, qual é a função do verbo de ligação, certo? Ele tem a função de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição, certo? Então, o verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, ele não indica uma ação, né? O verbo de ligação indica um estado. Ela está cansada. Então, ele faz a função de ligar, tá? Uma característica do sujeito, certo? A característica do sujeito, ele faz essa ligação, certo? Então, Sandra está ou parece cansada. Então, nesse caso, nós temos um predicado nominal, cujo núcleo é um nome, cansada, né? Então, quem está cansada? Sandra. Sandra é o sujeito, está cansada é o predicado. Nesse caso, o núcleo do predicado é quem? É cansada e não o verbo estar, certo? Então, por isso que ele é um predicado nominal. O nome é que é o núcleo desse predicado. Verbo significativo. O verbo significativo, gente, nada mais é que um verbo de ação, que indica uma ação. Então, também chamado de verbo nocional. Então, vocês precisam saber essas nomenclaturas, porque lá, quando vocês chegarem no ensino médio, ou quando vocês pegarem uma gramática, algo mais aprofundado para estudar, eu nunca ouvi falar disso. Então, verbo nocional, verbo significativo, são verbos que exprimem ação, acontecimento, desejo, atividade mental, certo? Então, andar, caminhar, pensar, comer, certo? São verbos significativos ou verbos nocionais, certo? A criança brincou muito. Então, aqui nós temos um predicado verbal. Por quê? Porque nós temos um verbo significativo como núcleo desse predicado. Então, quem brincou muito? A criança. A criança é o meu sujeito, certo? O que é o meu predicado? Brincou muito. O núcleo desse predicado é o meu verbo, portanto, eu tenho um predicado verbal, certo? Pelo fato de eu ter um verbo significativo como palavra principal aqui desse predicado, tá? Então, perceberam a diferença do predicado nominal para o predicado verbal? Predicado nominal, eu tenho a frase com um verbo de ligação, onde o núcleo vai ser um nome, né? E não o verbo. Predicado verbal, eu tenho o verbo significativo ou nocional, ou verbo de ação, né? Qual seja o nome que você queira dar a ele. E, portanto, ele será o núcleo desse predicado, tá? Agora, há casos em que o predicado é verbo nominal, ou seja, isso vai ocorrer quando o predicado é composto de um verbo significativo ou nocional, tá? Verbo transitivo direto ou intransitivo. Mas há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto da oração. Então, vejam só, Maria, que é o sujeito, voltou, que é um verbo significativo, cansada, predicativo do sujeito, certo? Então, vejam só, eu tenho um verbo significativo, que é o verbo voltar, tá? Que indica uma ação. E eu tenho uma característica do meu sujeito, que é cansada.
Então, nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação, que é o verbo voltar, e eu tenho, ao mesmo tempo, um predicativo do sujeito, porque ele dá uma qualidade a esse sujeito, como acontece lá no predicado nominal, certo? Olha outro exemplo. João, que é o sujeito, achou, verbo significativo, a prova complicada, certo? Então, aqui eu tenho um objeto direto e um predicativo do objeto, certo? Esse complicada não está, nesse caso, se referindo ao sujeito, mas sim à prova. Então, eu tanto posso ter um predicativo do sujeito, tá? Que no caso ali, cansada, se refere a Maria, quanto um predicativo do objeto, no caso, complicada, que está se referindo à prova. Então, da mesma forma, eu tenho predicado verbo nominal. Eu tenho o verbo achou, como verbo significativo, um verbo de ação, como núcleo, e complicada, que é ali o predicativo do objeto, tá? Então, esse tipo de predicado, ele costuma ocorrer com o verbo considerar ou com os que têm significado equivalente, julgar, supor, declarar, achar, entre outros. Importante, o predicado verbo nominal se compõe de dois núcleos, o próprio verbo e o predicativo, que vai ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. O que é o predicativo, gente? É uma qualidade que você vai observar se ela é do sujeito ou se ela é do objeto, tá? Que é o complemento do verbo, certo? Então, aqui nós temos um diálogo, tá? De uma entrevista que foi concedida pelo Whindersson, né, um youtuber, para a revista Trip. A revista pergunta: o que seus pais fazem? O Whindersson responde: eles eram representantes comerciais, agora não trabalham mais. A Trip pergunta novamente: às vezes você acorda e pensa que está vivendo uma vida que não é a sua? Que você está num conto de fadas? Ele responde: não, eu acho tudo real. Até porque sou eu que faço tudo e acaba com o meu físico. Eu morro de cansaço, de sono, de isso, de aquilo. Então, acho que é bem real para mim. Então, tá pedindo para vocês classificarem os seguintes predicados. Eles eram representantes comerciais. Então, eram representantes comerciais. Eu tenho que predicado aí? Predicado nominal, né? Porque eram é o verbo ser, portanto, é um verbo de ligação, então eu tenho um predicado nominal, certo? Letra B. Agora não trabalham mais. Trabalhar é um verbo significativo, um verbo de ação, portanto, aqui eu tenho um predicado verbal, ok? Questão 46. E quanto à oração a seguir? Vamos refletir um pouquinho. Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Então, eu acho tudo real. Então, primeira coisa, encontra o sujeito. Quem acha tudo real? Eu. Então, elimina o sujeito. O que sobrou? Acho tudo real. Então, esse é o predicado, certo? Então, a letra A, você vai pôr o predicado. Acho tudo real. Ok? Esse é o predicado. Questão B. Como se classifica o verbo da oração? Verbo de ligação ou verbo significativo? O verbo achar é um verbo significativo, certo? Ele não tá dentro do grupo dos verbos de ligação. Ok. Qual é a função sintática da palavra tudo nessa oração? Tá? Acha o quê? Ele é um complemento verbal, gente. Nesse caso, ele é um objeto direto. Quando a gente perde função sintática, eu quero saber se é objeto direto, se é objeto indireto, se é adjunto adverbial, se é adjunto adnominal, tá? Então, tudo é um complemento verbal, no caso, OD, objeto direto. A palavra real.
refere-se a qual termo da oração? O que é real? Ó, eu acho tudo real. O que é real? Tudo. Então, a palavra real está se referindo a quem? A tudo, certo? Então, refere-se à palavra tudo, que é o objeto direto da oração, certo? Respondam assim para ficar bem explicado para vocês. Refere-se à palavra tudo, que é o objeto direto da oração. Ok, letra E. Nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade ou um estado do objeto direto, o predicado, portanto, é verbo nominal. Então, eu tenho um verbo significativo e eu tenho uma qualidade do objeto, né? Do complemento verbal. Então, aí eu tenho dois núcleos, que é, no caso, o verbo achar e real, certo? Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Ok? Tá ficando claro? Então, partiu 47. Para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem e faça o que se pede. Diz assim: a internet é uma fábrica de mentiras. Classifique o predicado dessa oração. Então, predicado é uma fábrica de mentiras. Então, é o verbo ser, certo? Se é verbo ser, é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, é predicado nominal. Então, letra A, predicado nominal. Qual é a função sintática de uma fábrica de mentiras? Quando eu tenho predicado nominal, gente, o que vier depois do verbo de ligação é predicativo do sujeito, certo? Porque é uma qualidade que está dando ao sujeito. Isso é básico, isso é regra, tá? Questão 2, número 2. A reportagem aborda o tema fake news. Classifique o predicado. Então, qual que é o predicado? Aborda o tema fake news, certo? Se eu tenho o verbo aborda, abordar, é um verbo significativo, portanto, predicado verbal, certo? Como se classifica o verbo dessa oração quanto à transitividade? Aborda o quê? Ele é um verbo transitivo direto, né? Porque ele tem um complemento, aí no caso, sem o auxílio de preposição, então ele é objeto direto. Qual é a função sintática do tema D? O tema fake news. Então, a função sintática dele é de objeto direto. Ele é o complemento verbal do verbo abordar. Então, a função sintática dele é de objeto direto, tá? Frase 3. A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Então, aqui o verbo considerar, ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo significativo? Verbo significativo, né? Considerar não tá dentro do grupo dos verbos de ligação. Agora, quanto à regência, certo? Esse verbo, ele é transitivo indireto ou direto? Bom, pelo que a gente consegue ver aqui, ó, considera o quê? Não tem preposição, considera a internet. Então, ele é transitivo direto, porque o complemento que vem após ele não vem acompanhado de preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Identifique o complemento de considerar. E trata-se de objeto direto ou indireto. Então, o complemento é a internet, então vocês coloquem entre aspas, tá? A internet. Trata-se de um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo direto, então significa que tem que ser um objeto direto, né? Óbvio. Questão D. A expressão uma fábrica de mentiras refere-se a quê? A reportagem ou a internet? Ao complemento verbal, né? Então, não refere-se ao sujeito, refere-se ao complemento verbal, certo?
como se classifica o predicado, então, dessa oração 3 aí? Então, se eu tenho um verbo significativo, eu tenho um complemento desse verbo significativo e eu tenho uma qualidade desse complemento, certo? Eu tenho aqui um predicado verbo nominal, pois há um verbo significativo, tá? E há um predicativo do objeto, que é essa qualidade que eu estou dando ao meu complemento nominal, ao meu complemento verbal, perdão, que é a internet, certo? A internet é o complemento verbal do verbo considerar. E uma fábrica de mentiras está complementando justamente esse termo que é o objeto direto. Portanto, aí eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Então, para reforçar esse conteúdo, vocês têm que sentar agora e fazer algumas atividades para ver realmente se vocês entenderam esse assunto, certo? Então, aqui na apostila, a gente vai parar por aqui e vocês vão realizar os exercícios do caderno de atividades referente a predicado verbo nominal, tá? Então, como o predicado verbo nominal vem depois de derivação imprópria, depois a gente vai voltar e fazer o derivação imprópria, tá? Então, vocês vão fazer lá, página 6, que vocês têm que ler. Então, aqui vocês têm mais uma parte, né, explicativa, tá? Tirem um tempinho para vocês lerem isso aqui. Aí, vocês vão fazer a atividade 1, que é a página 7. A página 8. Tá? Fazem a página 7 e a página 8, tá? Porque daí a gente vai dar continuidade na outra aula com essas atividades aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Estou à disposição para disponibilizar mais algum vídeo, alguma coisa para vocês pesquisarem, tá? Sobre o assunto. E até a próxima aula, tá joia? Um beijo, nono ano.